Noiva do Cordeiro, o livro do profeta Isaías não é apenas mais um dos 66 livros inseridos no cânon sagrado, até porque o livro do profeta Isaías tem algumas coisas peculiares. Ele não é um livro melhor que os outros, não que os outros sejam livros comuns, não, pelo contrário, mas pelas peculiaridades que nós encontramos no livro do profeta Isaías. É bem interessante que os estudiosos da Bíblia, principalmente ali, que os que gostam de estudar, que estudam teologia, eles dizem que o livro do profeta Isaías, ele é o apogeu da literatura hebraica. Também é interessante que, se nós notarmos no Novo Testamento, o livro do profeta Isaías é o livro mais citado pelos apóstolos no Novo Testamento, é o mais citado. E também este livro ele tem no meio da teologia um apelido bonitinho, como mini Bíblia, porque a nossa Bíblia Sagrada é composta de 66 livros, e o livro do profeta Isaías tem 66 capítulos. A Bíblia Sagrada é dividida entre o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento tem 39 livros do Antigo Testamento, e do Novo Testamento 27 livros. E interessante que o livro do profeta Isaías, os primeiros 39 capítulos são de exortação, e os outros 27 capítulos são de consolação. E também uma outra peculiaridade que esse livro tem é que ele é conhecido como o livro do profeta messiânico, porque neste livro é o livro que mais contém profecias messiânicas e narrativas futuras pelo ministério terreno do Senhor Jesus e a agonia sofrida por ele na cruz do Calvário, que foi vencida pelo nosso Salvador, e por isso nós estamos aqui nesta hora. O Talmud, que é um livro escrito pelos rabinos, ele diz que o profeta Isaías é filho de Amós, e esse Amós era irmão do rei Uzias. O interessante é que o profeta Isaías, do capítulo 1 ao capítulo 5, ele diz: ai de ti, ai de ti, ai de ti. Só que no capítulo de número 6, que foi o ano que morreu o rei Uzias, ele diz: ai de mim. E o que me chama a atenção neste texto, neste livro sagrado, nesta profecia de Isaías 49, é que ela é tão poderosa e tão atual, mesmo sendo escrita há mais de 2.700 anos atrás, ou seja, 700 anos antes de Cristo. Ela é tão poderosa e tão atual para os dias de hoje. Nós sabemos que a primazia deste capítulo de número 49, se nós usarmos como um prisma espiritual o Novo Testamento, e Jesus, entendendo que Jesus é a chave hermenêutica, é a chave da interpretação, nós vemos que este texto está falando da pessoa de Jesus. Aleluia. Mas quando nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, e nós temos uma chamada, uma promessa que Deus fez, que está dentro dos nossos corações, o Senhor me revela que esse texto também é para mim, para você, e que temos uma chamada para cumprir para o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Não obstante a isso, quando eu leio este texto, eu vejo quão poderoso e quão atual ele é, não apenas pela chamada aqui escrita neste livro, mas pelo tempo que nós estamos vivendo hoje, as catástrofes, os sinais, as maravilhas que têm acontecido, os prodígios no céu e na terra, os sinais da volta de Jesus estão iminentes, as profecias estão se cumprindo. Basta ver os terremotos que acontecem, as guerras entre Israel e também na Ucrânia e na Rússia, as pragas. E também, meus irmãos, se você olhar no YouTube, olhar na TV, na rádio, na internet, nos meios de comunicação, os sinais estão aí acontecendo, a trombeta está soando já, dizendo que Jesus está voltando. Basta olhar no YouTube, meus irmãos, uma leve procurada ali, e procurar sobre sonhos, visões sobre o arrebatamento. Existem milhares de vídeos lá. São vídeos que parecem até ser sinóticos, parecidos, ou parece que alguém está falando do vídeo do outro, mas
não, são sonhos que Deus está dando, porque em Joel capítulo 2, 28 e 29 diz: e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, e também sobre os meus servos e as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Olha, em Atos capítulo de número 2, começou a se cumprir essa promessa, e essa promessa continua se cumprindo até nos dias de hoje, porque Jesus ainda batiza com o Espírito Santo, Jesus ainda dá dons espirituais, Jesus ainda levanta profetas, Jesus ainda levanta pessoas que estão disponíveis para levar a sua obra, e essa profecia vai se continuar se cumprindo até que a volta de Jesus venha e a igreja suba para você. Nossa, me encanta. Doenças como Zika vírus, microcefalia, coronavírus, H1N1, agora tem esse H3N2, pragas que estão acontecendo. Os líderes mundiais, líderes da ONU, estão dizendo que é necessário um líder mundial. Os irmãos sabem que o líder mundial é a pessoa do anticristo, já estão clamando pelo anticristo. Israel, existe um site chamado Terceiro Tempo, que Israel já tem o dinheiro, todas as peças, as vestes dos sacerdotes estão prontas, os levitas estão treinados. Em 2018 voltou a aparecer o boi vermelho, que é o boi necessário para a consagração do templo, e esse boi tinha sumido e voltou a aparecer. Só o candelabro custou cerca de 3 milhões de dólares. Líderes do mundo estão estudando uma maneira de devolver aquele lugar onde está lá a mesquita, da cúpula dourada. Naquele exato lugar era o templo de Salomão. Eles já estão dizendo isso. Inclusive eu vi alguns líderes árabes dizendo que eles estão querendo mudar de lugar, porque na verdade eles fazendo um estudo mais profundo, não é aquele lugar lá de adorar Maomé, seria um outro lugar. E bem naquele lugar onde está a mesquita é o lugar que era o templo de Salomão. Tudo isso está acontecendo, você sabe por quê? Porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. João Batista naquela época foi a voz profética no deserto, aleluia, para anunciar Jesus que viria como cordeiro. Mas eu e você somos a geração, aleluia, voz profética no deserto espiritual que nós estamos vivendo, para anunciar que Jesus como cordeiro está aqui sim, mas ele voltará como leão da tribo de Judá. Quem acredita nisso, levante a mão para o céu e glorifique o nome do Senhor, porque ele está naquela. No dia 23 de novembro de 2016, o Senhor me deu uma visão, que eu estava numa grande sala, e existiam pessoas de todas as nações, e cada nação, cada pessoa que representava a sua nação com roupas típicas, e a bandeira do seu país amarrada nas costas, estavam todos orando com a boca no pó, clamando. E eu estava também, e naquela visão o Espírito de Deus me colocou de pé, e o Senhor começou a falar comigo naquela visão. Falou assim: não há mais tempo para ficar apenas fazendo atividades corriqueiras na igreja, só indo para o culto, só louvando. É tempo de pregar a minha palavra, porque eu estou voltando. Eu estou voltando. Eu estou voltando. O Senhor dizia, de repente a tonalidade da voz de Deus diz, o dom mais forte diz: eu estou chegando. Eu estou chegando. Eu estou chegando. E naquela visão eu senti a voz de Deus ecoar dentro de mim, e conforme o Senhor falava, os meus ossos tremiam, a minha costela vibrava. O Senhor falava: eu estou voltando, eu estou voltando, aleluia, aleluia. E de repente, como que um vácuo me arrebatou para diante de uma grande porta, e eu fiquei diante de uma grande porta e comecei a ver ali, e o Senhor dizendo: pregue a minha palavra, porque eu estou chegando, eu estou chegando. A impressão que eu tinha naquela visão, que Jesus estava do outro lado daquela porta, e aquela porta ia se abrir, e eu vi Jesus, e naquela visão eu me joguei no chão, com a boca no pó, e disse: Senhor, eis-me aqui, capacita-me a pregar a tua palavra, e envia-me a mim. Você sabe por que Deus me enviou aqui? Para procurar quem quer ser usado por Ele, quem
tempo que nós estamos vivendo, meus irmãos, um tempo de frieza espiritual, um tempo que Deus precisa levantar pessoas dispostas a pregar a sua palavra, como que o profeta Ezequiel, quando viu aquele vale de ossos secos e profetizou e produziu vida, o Senhor falou para mim que o mundo está como aquele vale de ossos secos, cheios de ossos, cheios de vidas espiritualmente mortas. E é necessário neste tempo presente pregar a palavra do Senhor, anunciar o Evangelho, anunciar que Jesus está vindo. Aleluia. Eu sinto a glória do Senhor. Aleluia, aleluia. Deus quer levantar vidas para pregar a sua palavra. Você pode dizer, quem sou eu? Muitos podem dizer lá fora, quem é esse povo? O que é esta igreja? Como aquele moço de Elias que ele viu. O que você está vendo aí? Apenas uma pequena nuvem do tamanho de uma mão de um homem. Eu e você pode ser para o povo que está aí fora, da sociedade ali fora. A igreja aqui pode ser vista como apenas uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Você pode olhar para o espelho e dizer, quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Mas Deus manda te dizer nesta noite, eu e você somos o sinal de Jesus Cristo na terra, uma grande chuva de poder, renovo, avivamento e salvação de almas que Deus quer derramar. Quantos estão dispostos a ser usados por Deus? Levante a mão para o céu e glorifique o nome do Senhor, porque Ele está procurando. Deus está procurando. Deus quer encher essa igreja ainda mais. O Senhor quer que essas paredes aumentem ainda mais, porque tem almas para serem ganhas lá. Aleluia, glória a Deus. E o tema desta mensagem é despertados pela chamada. Quantos podem repetir comigo? Despertados pela chamada. Mais uma vez, despertados pela chamada. Glória a Deus. O primeiro tópico que eu quero abordar aqui, se os irmãos fecharam a Bíblia, puderem abrir de novo Isaías 49. Aleluia. Ramana Gassu. O que eu observo neste texto aqui, ainda no primeiro versículo de Isaías 49. O Senhor me chamou desde o ventre. O Senhor me chamou desde o ventre. Em Jeremias 1, capítulo 5 diz: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saíste da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Olha que coisa tremenda. Antes que a gente houvesse forma, Deus já nos conhecia. Antes que eu e você estivessem no projeto dos nossos pais, Deus já nos conhecia. Antes que nosso pai e nossa mãe se conhecessem, Deus já nos conhecia. Aleluia. Antes que seu pai, a sua mãe, o meu pai, a minha mãe, o meu avô, a minha avó, o teu avô e a tua avó nascessem, o Senhor já nos conhecia. Aleluia. E eu posso conjecturar aqui Jesus no Getsemane, sendo 100% homem e 100% Deus. Ali no Getsemane, ele está prostrado, suando sangue, e diz: se possível for, como homem, passa de mim este cálice. Mas parece que de repente eu vejo Jesus, Deus sendo 100% Deus, tendo a sua visão onisciente, e Ele onisciente vendo todas as igrejas ao redor do mundo, depois da obra da cruz do Calvário consumada, Ele vendo eu, vendo você, vendo esta igreja, e parece que eu vejo Jesus se levantando, batendo a poeira assim na sua roupa, e dizendo: todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua, glória a Deus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Romanos 4,17 diz, na parte C do versículo diz, que Deus nos chama como se já fôssemos.
Deus nos chama não pelo momento que nós estamos vivendo, não pelo que somos hoje, mas pelo que Ele sabe que eu e você vai se tornar nas mãos dEle. Aleluia. Mas irmão, Tiago Ricardo Camila, como é que eu vou saber se eu tenho chamado ou não? Tem 3 dicas na Bíblia. A primeira, Filipenses 2,13. Deus é que opera em vós, tanto querer quanto efetuar segundo a sua vontade. Tanto querer, sabe essa chama que está no teu coração aí? Esse desejo de fazer a obra de Deus, foi Deus que colocou. Aleluia. Deus que opera em vós, tanto querer, a primeira condição, quanto efetuar. Essa chama que está acesa aí foi Deus que colocou. O efetuar também é Ele. Atos capítulo 9, versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor falou para Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. A segunda coisa que o Senhor falou para mim, primeiro Ele coloca no nosso coração e efetua. Segundo, assim como o Senhor falou com Ananias, falou que Paulo era um vaso escolhido, aos olhos de Ananias, Paulo era reprovado, Saulo, que era Saulo ainda, mas aos olhos de Deus não. Deus falou: é um vaso escolhido. Sabe o que Deus falou para mim? Primeiro Ele confirma no nosso coração, depois Ele fala com o nosso pastor. Aleluia. Glória a Deus. O terceiro, Atos capítulo 13, versículo 2. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. E eles estavam o quê? Jejuando, orando, servindo ao Senhor. Sirva a Deus. Sirva a Deus na igreja. Jejue um pouco mais. Consagre um pouco mais. Clame um pouco mais. Porque chegará o tempo que Deus vai te levantar. Seja no seu trabalho, seja dentro da igreja, fora da igreja, Deus vai te levantar, mas se coloca na posição em nome de Jesus. Aleluia. O segundo tópico está no versículo 2. E fez a minha boca como espada aguda. Fez a minha boca como? Mais uma vez? Espada aguda. Efésios capítulo 6, versículo 17 diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia. Quando eu estava preparando essa mensagem para trazer para a igreja, o Senhor falou para mim assim: eu vou levantar pregadores lá. Pregadores e pregadores. E o Senhor me disse mais: que tem pessoas que os irmãos vão ganhar, que o Senhor vai trazer para cá e vai levantar como pregadores. E pregadores. Pregadores. Aleluia. Mulheres também, homens e mulheres. Mas o Senhor falou assim para mim: fala para ler a minha palavra. Para ler. Ler e reler. Ler e reler. Ler e reler. É o que Deus mandou eu falar para a igreja. Ler a Bíblia Sagrada. Porque o Senhor falou para mim que vai levantar pregadores. Não importa a idade, esquece esse negócio de idade. Porque Abraão já tinha 100 anos quando teve seu filho com Sara. Sara já tinha 90 anos. Deus ele não age segundo a lógica humana, mas segundo a vontade dele. Por quê? Pela Bíblia Sagrada. Qual que era a lógica? O Mar Vermelho, sabe? Não é o povo morrer ali na beira do Mar Vermelho. O povo morrer ali, mas Deus não age segundo a lógica, segundo a vontade dele. Aleluia. Deus abriu o Mar Vermelho para o povo passar. Qual que era a lógica quando o moço pegou um machado lá no rio? Era o machado que ficava no fundo. E eu brinco assim que naquela
naquela época os homens eram fortes, parrudo mesmo. Então o machado ia ser um negócio pesado. Mas o que Deus fez? Fez machado flutuar. Pela lógica era um machado ficar no fogo. Mas Deus não age segundo a lógica, Ele age segundo a vontade dEle. Eu não sei a situação que você está passando aqui nesta noite, mas eu quero te dizer que Deus não age segundo a tua lógica, mas segundo a vontade dEle. Pode ser que esteja difícil, um momento que alguém está passando aqui, mas Deus manda te dizer, Ele não age segundo esta lógica difícil, mas segundo a vontade dEle. Então pode esperar, que o milagre vai acontecer. Glória a Deus. Quando eu estava lá no Japão, eu era encarregado lá no serviço, e eu, novo convertido, fiquei sabendo que aquela cantora Valquíria de Oliveira ia lá na nossa igreja. Quantos irmãos conhecem a Valquíria de Oliveira? Cantou nos Gideões, uma mulher muito usada por Deus. E eu fiquei sabendo, eu senti no coração um desejo muito forte de ir para a igreja, né? Naquele culto. Eu era encarregado e de repente veio um pedido tão grande de peças, que eu trabalhava com pintura eletrostática, e um pedido tão grande que eu falei, nossa, eu entrava às 6 da manhã, né? Eu falei, eu vou sair daqui 11 horas, meia-noite, não vai ter como eu ir na igreja, né? E não sei se os irmãos sabem, o japonês ele é muito assim, sistemático. Até o clima no Japão não é sistemático. Se é primavera, chove. Não é igual aqui no Brasil, faz sol, chove, neva no mesmo dia. No Japão até o clima é sistemático. É engraçado até, né, falar isso. E lá era certeza que eu ia ter que entregar aquele pedido. E aquela chama ardendo no meu coração. Conversei com o irmão, ele falou, irmão, vai orar, né? Vamos orar. Aí eu peguei e orei a Deus, falei, Senhor, é da tua vontade, eu estou sentindo um desejo muito forte de ir na igreja, uma chama estava ardendo no meu coração, é da tua vontade que eu vá. Aí, meus irmãos, o que aconteceu? A empresa, a Showa, que fornecia as peças para pintar, cancelou o pedido. Aí aquela japonesa secretária veio correndo para mim, falou, Ricardo, não sei o que aconteceu. Eles cancelaram o pedido. Ela falou assim, em 30 anos de empresa que eu trabalho, isso nunca aconteceu. E eu era novo convertido, irmão. Aleluia. Aquele fogo, aquela chama. E eu falei, nossa, mas como é que eu vou para a igreja? Não tem ninguém para me levar, porque a igreja era longe, né? Aí o irmão tinha uma motinha lá, 60 cilindrada, motinha da Yamaha. Eu não podia fazer isso, né, irmão? Não tinha carteira, mas eu peguei e fui para a igreja. Peguei a moto emprestada e fui. Quando eu fui, eu lembro que eu sentei bem atrás, assim, bem escondido. E a Valquíria de Oliveira louvando a Deus, louvando. E ela foi até mim, onde eu estava. Não adiantou ficar escondida. Ela foi lá atrás de mim, pegou na minha mão, me levou na frente do altar, pegou na mão do meu pastor, colocou do lado assim. Ela falou assim, filho meu, coma da palavra, porque o chamado que eu tenho para ti é para o ministério. E Deus manda dizer nessa noite aqui, tem vidas aqui que tem chamado para o ministério, que é para comer a palavra. Aleluia! E Deus tem pressa, irmão. Deus tem pressa de levantar. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos podem dar glória a Deus por isso? A terceira coisa aqui, o terceiro tópico. Aleluia. Ainda no versículo 2, me escondeu na sua áljava. A áljava é uma bolsa onde ficam as flechas dentro, que é depositado as flechas. E o que o Senhor falou para mim sobre isso? É o tempo de esperar em Deus. Muitos falam que Paulo esperou 14 anos, mas na verdade foram mais que 14 anos, porque ele ficou entre a Arábia e Damasco 3 anos, depois mais 14 anos costurando tenda. Ele estava dentro da áljava de Deus, esperando o tempo de Deus.
perseverando em esperar. A álgebra se fala de tempo de esperar em Deus. É flecha, está dentro da álgebra, está guardada na álgebra, mas é flecha, não é flecha. Você sabe o que é flecha. Assim como Deus sabe qual a obra e o chamado de cada um aqui nesta noite. Parece que você está ali esquecido, mas não, Deus está preservando. A álgebra fala de preservação. A álgebra está falando de preservar, aqueles que são preservados por Deus, para no momento certo serem flechas lançadas. Aleluia, Jesus. Aqui o quarto ponto, arqueiro. Quem que é o arqueiro? Deus é o arqueiro. Salmo 127, versículo 4 diz que os filhos são como flecha na mão do valente. E no tempo dele ele vai lançar essa flecha. Aleluia, glória a Deus. Eu estou correndo aqui, meus irmãos. Aleluia, glória ao nome do Senhor. E aqui continua dizendo, aleluia, flecha limpa. Ainda no versículo de número 2, e me pôs como flecha limpa. E o que é flecha limpa? É flecha calibrada. É uma flecha que o arqueiro pega ela assim, primeiro ele dá uma olhada visual, ele vê se está retinha a flecha. E ele vai testando a flecha. Varia um pouquinho, ele dá uma reguladinha, muda um pouquinho, tira um pouquinho de excesso e vai regulando. Quando é flecha limpa, é flecha que está pronta. E quando a flecha está limpa, a flecha que está pronta, a flecha é lançada. Tem pessoas aqui nesta noite que o Senhor vai colocar no arco dele, na flecha, e vai esticar o arco e vai lançar. Esse aqui vai fazer obra missionária. Esse aqui vai pregar a minha palavra. Ah, esse aqui ninguém dá nada para ele, não dá nada para ela. É esse mesmo que eu vou glorificar o meu nome através dessa vida e vai ganhar almas para mim. Essa flecha aqui, ó, vai louvar o meu nome e as cadeias vão quebrar, vão se abrir. Aleluia, vão ser salvos através do louvor. Aleluia, Jesus. Aleluia, tem flechas aqui que já estão prontas, só esperando o tempo de Deus. De Deus lançar a flecha para ir para a obra do Senhor, para cumprir os propósitos dele. E tem um detalhe, você já sabe o que é. Você e Deus já sabem o que é. Se o pastor ainda não falou com você, vai chegar o tempo que ele vai falar. Porque é assim que Deus faz. Ele coloca no nosso coração, ele confirma no coração do pastor, vai para a obra, vai para o jejum, vai para a oração, que Deus vai te enviar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu peço para a igreja se colocar de pé, em nome de Jesus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10 diz: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que ides e anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Olha que interessante esse texto de Pedro. Fala que nós somos geração eleita. Não é uma geração segundo a figueira de 70 anos, mas é uma geração atemporal, que começou ali nos tempos dos apóstolos e continua permeando até o dia de hoje. Amém. Eu te amo. E eleita se fala de eleição. Quando eu li isso, geração eleita, eu me lembrei da criação, porque o Senhor fala assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Pai, Filho e Espírito Santo dizendo: vamos fazer o homem. Se é geração eleita, Pai, Filho e Espírito Santo nos escolheu para fazermos a sua obra, nos escolheu para levarmos a palavra daqueles que
16 do 15 e 18 diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aleluia. E antes de orar, eu tenho uma pergunta que Deus mandou fazer aqui agora. Uma pergunta intrapessoal. O que é uma pergunta intrapessoal? Uma pergunta que eu faço aqui para mim mesmo, no meu interior. O que você tem feito para Deus? Eu me pergunto sempre isso: o que eu, Ricardo Caminha, tenho feito para Deus? Eu faço essa pergunta, eu oro a Deus e peço para o Senhor me usar, porque eu quero ser canal de Deus nessa terra. Apocalipse capítulo 20, versículo 12 diz: e vi mortos, grandes e pequenos, e abriram-se os livros, e o outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados conforme o que está escrito nos livros, segundo as suas obras. E eu medito sempre nesse texto. Eu quero que os irmãos meditem também, não apenas hoje, mas no dia a dia. Abriram-se os livros e o livro da vida. Para honra e glória do Senhor, o meu nome está lá no livro da vida, pelo que Jesus fez no Calvário. Quantos tem o nome escrito no livro da vida para dar uma glória para Jesus? Mas fala assim: abriram-se os livros, que é o livro das obras. E eu me pergunto: o que eu tenho feito para o Senhor? Faça essa pergunta para você, no teu interior, no teu pessoal: o que eu tenho feito para Jesus? Ore um pouco mais, jejue um pouco mais, consagre um pouco mais, clame um pouco mais, se coloque na posição para Deus usar a sua vida. Vamos orar. Os irmãos que sentirem de repente de querer vir aqui na frente para receber uma oração, para que Deus venha despertar esse dom que há em ti, fiquem à vontade. Amassui canta na Aleluia.